Transforme cenas comuns em extraordinárias, a dica comprovada. Continue aqui comigo se você quer melhorar a qualidade das cenas do seu livro, escrever cenas que emocionam, impactam e se conectam com o leitor, saber como julgar se a sua cena está boa o suficiente ou não e muito mais. Eu sou Vilto Reis, escritor de fantasia, roteirista de quadrinhos, esses são os meus dois últimos lançamentos, e professor também de escrita criativa. E seja bem-vindo a esse vídeo que é um esquenta para a nossa Rota do Escritor, nosso evento online que é totalmente grátis. E nesse evento eu vou te mostrar o caminho das pedras do início ao fim para você escrever e lançar o seu livro. Quer participar? É só clicar no primeiro link na descrição e confirmar a sua presença. E antes da gente entrar no assunto do vídeo de hoje, eu tenho uma proposta que vai transformar a maneira como você escreve e o melhor, sem custo algum. Tudo que você precisa fazer é curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque fazendo isso você ganha acesso a conteúdo semanal exclusivo que vai turbinar as suas habilidades de escrita. Posso contar com você? Maravilha, então. Agora vamos para o nosso vídeo de hoje. Saber criar uma boa cena é um dos aspectos mais importantes, mais fundamentais durante a escrita de um livro. Porque são elas que vão prender ou não a atenção do leitor, definindo se ele vai passar da primeira página ou se o seu livro não, assim, vai sair, né, não vai sair da cabeça dele, ele não vai esquecer quando for dormir. Porém, muitas pessoas menosprezam muito esse aspecto e acabam criando mais um livro que ninguém lê. Por isso, se você não quer que o seu livro entre para esse grupo, não sai daí porque a gente vai começar agora dentro desse tema. Primeira coisa, planeje o que precisa acontecer na cena. Quando eu comecei a criar o meu primeiro livro, eu achava que eu não precisava planejar tanto as cenas. Eu poderia só sentar e escrever, deixar a minha imaginação fluir para a escrita ali, para as páginas. E depois eu ia ajeitando os detalhes, mas assim, eu estava bem errado. Porque ao tentar escrever sem planejar, eu acabava enfrentando muito mais bloqueios criativos, batendo em parede atrás de parede, levando horas para conseguir escrever, né, até uma simples cena de diálogo entre dois personagens, elas não iam para frente. Isso sem falar que, ao não organizar tudo direitinho, eu acabava por esquecer de colocar cenas que eu tinha planejado. Eu gastava horas e horas reescrevendo o texto sem necessidade, eu tinha dificuldade em criar as transições entre uma cena e outra, e basicamente levava uns 5 vezes mais tempo do que eu precisaria se só tivesse tirado uns minutinhos para fazer um planejamento simples. Mas afinal, como fazer esse planejamento de cena? Uma forma simples de fazer isso, e que você vai tirar de letra depois que eu te falar e se você aplicar, é lembrando dessas perguntas. Por que, quem, onde e quando? Tá? Vamos lá, eu vou te explicar cada uma delas. Por quê? Primeiramente, o porquê. Qual é o objetivo e conflito dessa cena? Lembre-se que toda cena ela deve obrigatoriamente ou desenvolver um personagem ou fazer a trama andar. Se ela não faz nenhum dessas duas situações, pode cortar essa cena. Se pergunte então o que você quer com essa cena. Que o protagonista descubra uma informação, que ele conheça um novo personagem, que ele aprenda algo do passado importante para a trama, e procure sempre colocar um conflito, seja físico ou emocional, em toda a cena que você apresentar, de forma a fazer a história andar, um clímax, por assim dizer. Um bom teste aqui é imaginar que você está escrevendo essa cena e o computador travou e perdeu tudo. Se você fosse reescrever essa cena, o que você lembraria dessa cena? Tá? Basicamente isso vai te ajudar a tentar sintetizar isso, pensar em situação, conflito, para poder escrever. Outra pergunta importante é o quem. Pense em por que cada personagem está em cena. Né? Quem que está em cena? Eles são realmente necessários? O leitor vai aprender algo crucial sobre eles para a trama continuar e que precisa ser apresentado agora? Ou ele vai ter que fazer algo que só ele pode? Não sei. Se não, pense em retirar essa cena do livro. Eu sei que aquele personagem que você queria colocar, que ia aparecer só numa cena, né, era super carismático, você ama escrever sobre ele,
Mas ao colocar um personagem que não precisa obrigatoriamente estar na cena, você vai gastar muito mais linhas de diálogo do que você precisaria. E você vai parecer para o leitor que, assim, vai fazer parecer, né, para o leitor que esse personagem é meio inútil e perdeu o tempo dele, leitor, e o seu que está escrevendo, tá? A outra pergunta importante é o onde. Né? Aqui é simples. Anote em que lugar ou em que local a cena vai ocorrer. Seja um jantar romântico ou, sei lá, o ápice de uma guerra. É importante lembrar de que o cenário deve ser mais do que apenas onde a cena se passa. Então evite só dizer que eles estavam na sala de jantar e pronto. Procure locais não óbvios e use os 5 sentidos do leitor. Por exemplo, ao invés de só dizer que o casal estava em um restaurante e começar o diálogo, pense no ambiente, como é que é a luz, qual que é o cheiro, a mesa é áspera, é lisa. Descreva essas coisas. Claro, não precisa gastar 3 páginas descrevendo isso tudo. Né? Importante. Nunca enche o leitor de muitos detalhes que ele não vai conseguir manter em mente. Né? Imagina que fosse um audiobook. Você conseguiria imaginar vividamente este local só de fechar os olhos. Para conseguir isso, o que você precisa descrever? E aí você descreve, ok? E aí outra pergunta é o quando. Né? Em que momento ocorre essa cena? Ela vem depois e antes de quais cenas? A minha dica aqui é fazer uma tabelinha simples, nada demais. Só criar 3 colunas em uma folha, por que, quem e onde. Então vai colocando essas cenas na ordem que aparecem no livro, uma cena por linha, uma descrição simples em cada coluna, só para você poder retornar enquanto você escreve. E ao acabar, você vai passando uma por uma e vendo se falta algo, se tem uma coisa sobrando. E com isso você vai poder ver o todo desse quebra-cabeça completo e se tudo se encaixa direito, ao invés de só concentrar em peça por peça. E acredite, isso vai evitar muita dor de cabeça depois. Essa foi uma fórmula básica para planejar uma cena. Mas não sai daí porque agora vai ser ainda melhor, porque eu vou te mostrar como refinar ainda mais, retirando de uma cena genérica para algo tão memorável que o seu leitor não vai conseguir tirar da cabeça enquanto tenta dormir. Ok? Segura aí. Para começar esse refinamento, primeiro pense qual vai ser a duração da sua cena. Vai ser uma cena curta ou uma cena longa? Vai ter apenas alguns parágrafos ou vai ter 30 páginas? Um truque para saber quanto tempo uma cena pede é tentar enxugar ela ao máximo e ver qual o tamanho mínimo, né, que você pode deixar sem perder o impacto. No geral, quanto mais importante a cena, maior será. Né? Quanto mais importante, maior ela vai ser. Né? Mas lembre-se que é importante mostrar e não contar. Então veja se você pode passar alguma informação para o leitor sem ter que colocar em um diálogo ou narração apenas com os outros elementos da cena. Por último, lembre-se de alternar, né? Deixar várias cenas longas em sequência pode cansar o leitor. E várias curtas pode dar uma impressão de que o seu texto é muito corrido e sem profundidade. Então, é interessante alternar. Feito isso, vamos tentar melhorar ainda mais. Será que não poderia adicionar algo para aumentar o impacto da cena? Talvez no meio da cena de traição do marido, a esposa dele volte para pegar um sapato, ou no meio da luta contra, sei lá, um dragão, um macaco mágico aparece para ajudar. Não se ligue muito em lógica aqui, só anote o que vier na sua mente. Não importa o quão louco possa ser, e depois veja se dá para encaixar. E tenta pegar o leitor desprevenido. Se funcionar, você encaixa. Tá gostando desse vídeo? O vídeo de amanhã vai ser incrível também. Então se inscreve aí, porque isso aqui é uma verdadeira mentoria e tem gente que paga por isso e o YouTube não está entregando para você. Então se inscreve aí, aperta no botão aqui, tá? Para não perder essa aula e nem a de amanhã, porque a de amanhã vai ser como usar o boca a boca, o marketing boca a boca para vender o seu livro e as outras dezenas de aulas gratuitas aí que a gente tem aqui no canal. Então se inscreve para não perder esse bonde aí, ok? Agora, antes de já escrevendo, tente visualizar a cena como se fosse uma série.
Feche os olhos e tente criar a imagem na sua mente. Com um jantar, por exemplo, imagine eles entrando na sala, se sentando, olhando um para o outro e começando a falar. Deixa sua mente fluir e vai sentindo o ambiente, diálogos e para onde deve ir. Você pode até falar fazendo as vozes dos personagens enquanto conversam. Só deixa ele rodar na sua mente e a inspiração vai fazer o seu trabalho. Quando sentir que você está no estado de espírito certo, vai ser só ir para o caderno ou computador e listar os pontos principais da cena. Como, sei lá, o protagonista vai jantar com a namorada. Faz um discurso sobre como o relacionamento não está mais interessante. A namorada fica chateada com ele porque ele falou umas coisas machistas e grita na frente de todos os clientes. Sei lá, alguma coisa assim. Não sei. É muito importante não cair na tentação de já escrever a cena completa com diálogos e tudo. Essa listinha rápida não vai levar nem um minuto para você e vai ajudar a manter aquela ideia que você teve enquanto visualizava a cena, evitando que você esqueça algum ponto importante ou tenha algum bloqueio criativo. Quando chegar aqui é só sentar e escrever a cena. Não precisa necessariamente seguir a lista que você fez ao pé da letra. Só mantenha em mente e deixe suas mãos fazerem o trabalho sem se engessar muito. Ao fim, você pode apenas voltar e ir refinando os diálogos, descrição do ambiente, quais palavras você vai usar. Pronto. Feito isso, a sua cena já está pronta. Lembrando, a ordem até aqui, você primeiro definiu qual, o porquê, o conflito da cena, quem vai estar nela, onde e quando ela ocorre e a duração. Aí foi só pensar em como adicionar algo que surpreenda o leitor. E aí visualizar direitinho, listar os pontos principais e escrever. Feito tudo isso, vamos para outro ponto muito importante, que é a transição entre cenas. Nesse ponto, escrever um livro é como compor uma música. Se a gente pensar na estrutura de um livro como uma música, a gente pode dizer que as cenas são as notas musicais. E cada tipo de nota soa diferente. E para criar uma boa música é preciso de mais do que apenas juntar um monte de notas de qualquer jeito. É preciso conectar elas de forma suave, criando um fluxo único e harmonioso. E o mesmo vale para um livro. A isso a gente dá o nome de transição. Passagens que ocorrem no início ou fim de uma cena, onde ocorre uma mudança de espaço, de tempo ou de ponto de vista. E para fazer uma boa transição de uma cena, primeiramente a gente precisa nos certificar que ela se conecte bem com a cena anterior. Com base na cena anterior, sempre tem uma sequência natural ou diálogo que pode parecer perfeito para iniciar a nova cena. Porém, muitas vezes, essa não é a melhor solução. O Einstein, dizia que problema algum pode ser solucionado usando o mesmo estado mental em que foi criado. Assim, não se contente com a primeira opção. Tente enxergar as opções por outros ângulos, pensar em formas mais criativas de fazer essa conexão. Alguns escritores simplesmente fazem essa transição apenas colocando algum sinal, como uma estrela ou asterisco ao final de cada uma. Mas existem alguns meios mais elegantes de fazer isso. Caso você queira dar a sensação de passagem de tempo, você pode, por exemplo, usar um objeto da cena de referência, como um carro que antes estava novinho e na próxima ele já está enferrujado, ou uma muda que virou uma muda de árvore que virou uma grande, sei lá, um grande limoeiro, uma grande macieira. Ou quem sabe falar diretamente pelo diálogo, como os anos que se seguiram foram de estudo aprofundado. Seus cabelos caíam no mesmo ritmo em que subia grau a grau nos mistérios da ordem. A cada vez que via Larissa ao buscar a filha, assustava-se com o quanto ela envelhecia, deixando de ser a jovem esguia e de olhos ambiciosos pela qual se apaixonou, para se recrudescer em uma mulher de meia-idade cansada e desesperançada, cheia de rugas. Morreu 3 anos atrás. Esse é um trechinho de um conto meu que saiu na revista Histórias de Lugar Nenhum. Um continho curtinho, mas que eu gostei muito de escrever. E aqui, só nesse trecho, foram condensadas décadas de acontecimentos em apenas algumas linhas. Afinal, se nada nesse meio tempo iria afetar diretamente a história, por que perder tempo detalhando tudo isso? É melhor só dar uma visão geral e criar o clima necessário para a cena. Já para mudar o cenário, a gente pode fazer uma mudança de ponto de vista entre personagens.
como George Martin, por exemplo, faz nas Crônicas de Gelo e Fogo, alternando entre uma cena em que a Arya pensa sobre a neve para uma em que o Jon Snow, né, tá numa nevasca, né, criando uma espécie de harmonia literária. Quem sabe você possa focar em algum elemento do cenário chamativo e tem alguma relação com a cena anterior, como acompanhar uma carta vermelha indo pelo correio até uma casa, como ocorre no filme Klaus, da Netflix. A gente também poderia fazer o protagonista ou o narrador comentar sobre o novo local, ou já começar com ele saindo do carro e assim por diante. A gente ainda pode fazer algumas harmonias de conceito, como no começo de Titanic, quando no momento em que a protagonista fala que gostaria de gritar, corta para o apito agudo do navio. Inclusive é possível utilizar a percepção que o personagem tem de um espaço para revelar o seu estado emocional. Por exemplo, em vez de dizer que um personagem é desleixado e inteligente, a gente mostra o quarto dele revelando essa característica com roupas e livros jogados, espalhados pelo chão e por todo lado. Ou seja, a gente pode resumir a arte de fazer uma boa transição em procurar essa harmonia, algo que conecte a cena anterior com a próxima e criar essa linha guiando a mente do leitor, ao invés de fazer uma mudança abrupta de núcleos da história. Já no que se refere à descrição do próprio personagem, é importante fugir do que eu chamo de ficha de academia. Não é nada dizer que ele é forte, tem 1,80 m e tem ombros largos. Né? Em vez disso, em dado momento, diga que ele quase bateu com a cabeça no alto do umbral da porta. Depois que ele ergueu alguma coisa com o braço e pesado e etc, sabe? E é claro, né, considerando que toda cena deve ter início, desenvolvimento e fim, vale acrescentar que você pode se fazer as 4 perguntinhas básicas para saber se a sua cena está completa, né? Por quê, quem, onde e quando. Lembram tudo que a gente falou nesse vídeo? Seguindo todos esses passos, eu sei que você pode melhorar muito a construção das cenas no seu livro. Chegamos ao fim aí da nossa jornada por hoje, explorando aí as dicas comprovadas para transformar cenas comuns em cenas extraordinárias. Falamos aí sobre as etapas para criar uma cena, como planejar uma cena com a estrutura, por quê, quem, onde, quando, como refinar cada cena e as formas de realizar uma transição entre elas de forma natural. Parece muita coisa, e talvez eu diria que é mesmo, mas com isso certamente você pode criar cenas que encantem o leitor e que praticamente o obriguem a não largar o livro até acabar. Mas não pense que a aventura termina aqui, tá? No próximo vídeo a gente vai mergulhar em como usar o boca a boca para vender o seu livro, onde a gente vai explorar os segredos para usar essa ferramenta e ter um super marketing sem gastar um centavo, fazendo seu livro ser cada vez mais recomendado e vendido. Se você não quer perder esse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e ativar as notificações. E lembre-se também que esse vídeo é apenas um aquecimento da nossa Rota do Escritor. Essa Rota do Escritor é uma série especial de 3 lives, onde eu vou falar de tudo que você precisa para ir da ideia inicial do seu livro até a publicação. E para garantir o seu lugar nesse evento, que é gratuito, é só se inscrever no link aqui embaixo na descrição, né, e já garantir aí o seu lugar, ok? Então nos vemos no próximo vídeo, onde a gente vai continuar a desbravar o universo da escrita e da publicação. Até lá!